Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Isso aqui é a nossa Igreja Batista da Tutóia, né? A gente atualmente usa o nome A Única Esperança, mas Igreja Batista da Tutóia, né? Que é o nome desse bairro aqui. Queria, né, dizer aí umas boas-vindas a todos da PIB que vieram nos prestigiar, vieram nos trazer esse musical tão lindo, né? Lá atrás, quando Deus ele deu esse projeto, né? Nos colocou nesse projeto, a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, eu falava com a Tainara, eu falei, a gente tem que trazer o musical lá no Timóteo para fazer aqui, né? Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos, né? Temos visitantes aí. Daqui a pouco eu já vou falar com vocês. Queria fazer uma oração, né? Te agradecer ao nosso Deus e louvar o nome dele, que é para isso que nós estamos aqui, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, Senhor, de estarmos buscando e, Senhor, nos colocando diante da Tua presença, meu Pai. A minha oração nessa noite é que o Teu Espírito possa passear aqui nesse lugar, que o Teu Espírito ele possa ter liberdade para agir aqui em cada coração, em cada vida, Senhor, em cada canção que vai ser entoada, em cada palavra ministrada, na leitura da palavra, na palavra cantada, Senhor. Que o Senhor possa ministrar poderosamente, profundamente a cada coração. Que haja despertamento de vocação, que haja, Senhor, conversão, que haja, Senhor, arrependimento de pecados, que haja, Senhor, a liberdade do Espírito para atuar, Senhor, neste lugar. Deus, eu repreendo, jogo por terra qualquer obra do inimigo que possa querer impedir a Tua palavra de chegar aos corações nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Poderoso é o Teu nome, Senhor. E estamos aqui, humildemente, com o coração contrito e quebrantado, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Tá? O mês de agosto, ele é o mês da juventude, né? Todos sabem, né? A PIB também está com muitas atividades lá. Para quem não sabe, esse pessoal todo bonito aí que vocês estão vendo, né? São amigos lá da juventude da PIB de Campo Grande, né? Eu queria que os jovens da nossa igreja aí, o pessoal da nossa igreja, ficasse de pé. Esses são os nossos jovens. Eu queria que vocês dessem umas boas-vindas aí a todos que nos visitam, né? Hoje, pode sentar aqui. Então, a quem não me conhece, meu nome é César. Esse aqui é o logo da nossa juventude, né? A nossa juventude chama Hallux. É um nome que Deus tem dado aí pra gente, que significa santidade, né? Significa aquele que é santo, no grego. E quando Deus nos convidou para esse projeto, né, nos deu esse privilégio, esse nome veio muito forte na nossa mente. E é algo que a gente tem trabalhado, Deus tem trabalhado profundamente aqui nesse lugar. Tem feito grandes coisas, né, através de muitas ferramentas que Deus tem nos dado. Então, eu fico muito feliz de poder ter, né, a pastora Miriam aqui, Raquel, vocês todos. Para quem não sabe, a nossa igreja são a igreja que, né, ajudou a gerar o nosso chamado, né? A gente foi líder adolescente lá durante um tempo, né, cooperando com o ministério do pastor Henrique. E hoje estamos servindo aqui, né, previsto aí para mais ou menos novembro, né, o nosso conselho pastoral. E estamos aí caminhando nessa jornada. Então, o tema que nós estamos adotando esse mês para a nossa juventude aqui deixa eu só abrir a minha palhinha. Reconstruindo nossos alicerces em Cristo. Né? Nós estamos trabalhando aí esse mês expositivamente o livro de Neemias. Né? Estamos trabalhando aí no tema de reconstruindo as muralhas. Na verdade, nós estamos reconstruindo os nossos alicerces em Cristo, né? Não adianta você pegar uma casa para fazer, para reformar, se você não tiver alicerces bem fundamentados, né? A primeira coisa que você precisa fazer é revisar as colunas, revisar como está. Porque se você construir uma casa de 3 andares sem alicerce, o que vai acontecer?
essa casa vai ruir, né? Então ela vai cair, ela não vai ter o alicerce correto. Nós estamos reconstruindo aqui os nossos alicerces em Cristo, né? E eu queria ler o texto, né, de Mateus, que é a nossa divisa desse mês. Diz assim o texto, né? Todo aquele, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ele é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Amém. Queria convidar aqui o pastor Henri. Então, apresentar aqui esse é o pastor Henri, né? Henri Pinheiro, pastor de jovens da Bíblia de Campo Grande. Foi meu líder, né? Meu pastor ali durante uns bons anos ali que a gente serviu junto. Um homem que caminhou do meu lado, né? A gente criou um elo ali do reino de Deus. Então, sejam muito bem-vindos, tá, pastor? Então, vamos fazer um louvor? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem tanta gente talentosa, né? Vem um solista aqui, Isabelle. Em nome de Jesus. Meu ministro de louvor não está aqui, gente. Você pode se colocar em pé? Vamos adorar o nome do Senhor.
Oi? Não, não. Não. Pode sentar, pessoal. Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. É um prazer, uma alegria a gente estar aqui com vocês. Queria trazer um abraço especial do meu pastor presidente, pastor Carlos Elias Santos. Amém? A gente está mandando um abraço. Obrigado. Também trago um abraço da nossa juventude, uma parte dela está aqui. Os outros estão em vários lugares aí da igreja, das suas famílias, estão se preparando para as atividades de amanhã. E nós queremos agradecer já de antemão esse convite de estarmos aqui. Para nós é um prazer estar servindo ao Senhor em outros lugares, em outras casas, né? E aqui também é um lugar em que o Senhor é pregado, em que o Senhor é adorado, e nós somos irmãos em Cristo com vocês juntos. Então nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para proclamar o Evangelho. Nós fomos convidados para fazer uma cantada, a gente chama de especial, mas na verdade é um sermão cantado. Então nós vamos, já nesse momento, iniciar o momento da palavra. A palavra será pregada enquanto o coral vai cantar junto para nos ajudar a transmitir essa verdade. Nós vamos falar sobre a segunda carta de Timóteo. Nós vamos fazer uma visão geral da segunda carta de Timóteo, e o tema do nosso sermão é Amado Timóteo. Mas antes de eu iniciar, eu queria apresentar a minha esposa, que está aqui. Raquel, fica de pé, por favor. Os nossos filhos que estão fazendo alguma arte de Deus ali atrás, a Adélia e Benito. Também apresento os nossos outros kids que estão conosco, né? Estão conosco também, filhos dos nossos irmãos aqui também no coral. E como eu estava dizendo, então o nosso sermão ele vai falar sobre a carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, a última comunicação de Paulo na Bíblia. São os últimos momentos de Paulo, quando ele se prepara então para ser punido por ser vamos dizer assim, um criminoso do seu tempo, o crime de pregar a palavra de Deus. E ele foi então morto, todos sabemos a história, mas antes, prestes então a chegar nesse momento de morte, por amor a Jesus, Paulo ele nos deixa preciosos ensinamentos. Então, peço que você fique em espírito de oração, acompanhando essa mensagem, e que o Espírito Santo ilumine vocês. Então eu vou fazer uma oração para a gente começar o nosso sermão. Ah, pastor, só cantamos uma música, é porque o sermão vai ser cantado. O louvor só foi uma música só, mas você vai ter tanta coisa agora para ouvir da palavra e também para ouvir de música, que você vai matar bastante à vontade. Mas a vontade maior que é aquilo matar, no bom sentido, satisfazer, é a vontade de proclamar o reino de Deus, proclamar a palavra de Deus, que essa palavra entre no seu e no meu coração nessa noite, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez em oração nos levantamos para dizer que Tu és santo, Tu és grande, Tu és digno de honra, glória e louvor. E nesse momento nós vamos compartilhar da Tua palavra, da carta de segunda carta de Paulo aos Timóteos, que o Senhor possa, através dessa carta, que o Teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações nesse momento, que possamos ser levados e revelados à verdade que vem do Senhor, assim como Jesus nos ensinou, dizendo que deixaria o Consolador que nos guiaria à verdade, e sejamos nessa noite guiados à verdade, e que Teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Se há alguém aqui que precisa de salvação, que a salvação chegue neste lugar. Se há alguém aqui que precisa de renovo e de conserto, que Teu Espírito convença e renove. Senhor, qualquer necessidade que estejamos passando nesse momento, que o Senhor possa contemplar e satisfazer aquilo conforme a Tua vontade. Não nos dê o que pedimos, Senhor, nos dê o que precisamos, e que possamos aprender a pedir o que Tu queres, para que possamos ter todas as coisas que pedimos. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar com a palavra. Eu preciso do meu celular que fica com a minha esposa aqui. A gente veio hoje meio tecnológico, irmão. Celular daqui, celular dali. Mas nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. A carta de Paulo
aos Timóteos, ela começa, os primeiros versículos, eu vou trabalhar o verso 1 até o verso 8, que diz assim, os primeiros 2 versículos dizem assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Paulo aqui começa a sua carta com essa ordem, esse imperativo, e ele vai então iniciar as suas palavras finais ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a segunda carta que o Paulo escreve ao seu jovem pupilo, ao seu jovem pregador ali que ele ensinou, e ela tem um valor, queridos, histórico e sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação para o ministério, no caso de Timóteo exercer o ministério, ela também contém lições sagradas que qualquer cristão, eu, você aqui, que somos vocacionados, precisamos também saber. Ela também é a última carta que Paulo escreveu e que a gente tem registro, as últimas palavras do apóstolo Paulo. É o que tudo indica, esse foi o seu último documento registrado mesmo. Não apenas o que ficou preservado para nós, mas foi a última coisa que ele escreveu em vida. Nós estamos diante das últimas então palavras de Paulo, e não apenas a Timóteo, mas ao mundo. O mundo que pôde ler aquilo que Paulo escreveu, hoje tem acesso à última palavra dele na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo. E uma pergunta que a gente pode fazer é: como que chega o fim dos dias de um homem de Deus como Paulo? Quais são as circunstâncias que vão cercar os seus momentos finais? O que leva ele a escrever essa carta ao seu amigo querido, seu filho amado na fé? E o pedido de Paulo não poderia ser mais importante para a gente e para Timóteo também: pregue a palavra. Este é o resumo, essa carta é um resumo de tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo, desde a primeira carta, tudo que ele tem ensinado para Timóteo. Não é uma carta qualquer, é uma última convocação e um senso de urgência, urgente. Ó Timóteo, para tudo, vamos lá, vamos pregar o Evangelho. Para que Timóteo então se erga das suas limitações, ele se desamarre daquilo que impede ele, e para que ele não tenha medo e possa assumir o lugar, nesse caso do mestre, que é partir. Uma vez que Paulo está chegando então ao fim dessa jornada, na jornada do ministério, é hora de um jovem, o jovem Timóteo, se levantar com compromisso maior ainda, e com valentia maior ainda. Paulo ele diz que se lembra dessas lágrimas sinceras de Timóteo e da fé dele. Ele fala isso na carta. Ele fala da fé que ele recebeu da sua avó e da sua mãe, uma fé que não é fingida, uma fé sincera. E ele também fala de um espírito de equilíbrio, de poder e de amor. O texto diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo da carta. Enquanto ele fazia referência ao chamado de Cristo, ele vai falando isso no primeiro capítulo. Ele fala coisas desse tipo aqui: evite conversas inúteis e profanas. Paulo enfatiza, inclusive, no segundo capítulo, uma coisa importante: fuja dos desejos malignos da juventude. Jovens, vocês estão ouvindo? Fuja dos desejos malignos. E no capítulo 3, Paulo vai se recusar a tentar maquiar ali, disfarçar ali o que o discípulo dele poderia passar no ministério. Ele não esconde nada, ele fala tudo, porque o ministério tem lutas. E ele diz assim no capítulo 3: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse, irmãos, é um mandamento muito importante. Paulo ordena que Timóteo pregue diante do pai e diante do filho. Quem tem chamado para pregar, para o ministério, deve pregar diante do pai e diante do filho. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo. Ele passou por perseguições também, pessoas duvidando dele. Mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado. Paulo sempre perseguido, sempre, mas não era hora de se envergonhar. Ele disse: pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que Timóteo fosse provavelmente, talvez tímido, inseguro, mas não era hora mais de se esconder. Paulo ia morrer e Timóteo ia assumir o ministério.
Era hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E é como se Deus estivesse revelando um segredo para Paulo sobre os dias que viriam, avisando: ó, vai vir tempos difíceis aí. Os dias que vivemos hoje, inclusive, são tempos difíceis. E aí Paulo vai dizer, ele fala assim: Timóteo, vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade do Evangelho, a verdade de Deus, ele fala, né? A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão preferir pregadores que afaguem o ego delas. Paulo fala isso. Traduzindo mais ou menos, parafraseando, é isso que Paulo fala. Estamos vivendo esses tempos. E que troca infeliz as pessoas fazem? Elas preferem a mentira suave do que a verdade, que às vezes é amarga, para nos transformar. Fábulas e mitos podem emocionar, é verdade. Muitas fazem a gente até chorar, mas são incapazes de nos salvar, queridos. E é por isso que Paulo insiste. Ele diz assim: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, pregue o verdadeiro evangelho e venha sofrer comigo feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. Mais uma vez, parafraseando, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo: eu estou numa guerra, eu vou partir e você vai assumir. Venha sofrer comigo. O abandono do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros crentes, isso a gente sabe na história da igreja. Havia muito abandono, o pessoal não aguentava. Mas não eram as únicas razões que deveriam levar Timóteo a se posicionar diante aos ensinos de Cristo. Havia muito mais razão. Uma outra razão apresentada por Paulo foi que a sua morte, a morte dele, estava dizendo ali na carta, estava próxima de chegar. Paulo, está chegando a hora, Timóteo, está chegando a hora. Ou como ele gostava de chamar a sua oferta de libação. Essa tua oferta de libação que ele menciona na carta, ela tem um significado. Ele mencionou que ele morreria como quem estivesse dando uma oferta de libação. E essa oferta, ela mostra o momento em que o altar dos sacrifícios praticado no Velho Testamento seria lavado por um líquido. Geralmente era vinho ou óleo. O aroma era agradável desses líquidos e indicava que a cerimônia estava chegando ao final. É como que o ministério de Paulo também estivesse chegando ao final. É isso que Paulo estava dizendo. Essa foi uma figura que Paulo usou para descrever então sua morte. Ele não desenha esse momento numa tela com cores escuras e sombrias, mas ele desenha uma cor avermelhada de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de morte, de medo, de luto. A sua morte tem cheiro de vida e de festa. É isso que Paulo está falando. E este é exatamente o convite que Paulo fala: venha sofrer comigo. Vamos cantar? Posso ver que tem segredos só se pode ver. Se olhar de perto e não nada, a alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo, se chorar. Eu
Irmãos, assim diz também a palavra do Senhor: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Percebam, irmãos, o risco que Timóteo está correndo naquela situação. A chamada de Paulo mais parece como uma pessoa que está em naufrágio, pedindo para que quem está boiando, insistindo para que ele, esse marinheiro, pulasse no mar e fosse buscá-lo nesse mar. E o texto segue em seguida dizendo o seguinte: vem depressa, Timóteo, abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. Agora pense comigo, por que essa pressa? Paulo vai dizer que Timóteo deveria se apressar porque naquele momento Demas o abandonou, amando aquele presente século. Esse Demas que ele fala é o mesmo que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas. Era um companheiro de trabalho nas viagens missionárias de Paulo. Depois ele foi citado novamente na carta em Filemão como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra a sua jornada recebendo um dos piores adjetivos que nós, como cristãos, podemos receber, que é o de fuxão. Ele recebe esse adjetivo naquele momento. Agora percebam, vejam isso. Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo. Quais seriam as nossas chances? Como ter certeza de que eu também não seja identificado como um desses que trabalham na causa do evangelho, mas fogem na hora da morte? Igual aqueles que a momento antigo seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer de sua carne e beber de seu sangue. Como Timóteo, pensem comigo, permaneceu? Como eu, como você, poderíamos permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça e no favor imerecido de Cristo. Amém. Foi por essa graça que Pedro fez uma das afirmações mais marcantes que nós conhecemos da fé cristã. Como eu poderia fugir, diz o texto. Para onde mais eu iria? Só tu tens a palavra de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, como lemos no texto acima. E nesse caso não se trata como o caso de Demas, de abandono de fé, mas de muito trabalho para poucas pessoas, poucos obreiros. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros, aqueles que poderiam trabalhar no campo. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao evangelho se desdobravam, se reviravam para ajudar. E é por isso que Paulo diz o seguinte: vem depressa, Timóteo, diz o texto. Eu sei que você está aí cuidando da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos, é o apelo dele. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca vi missionário nenhum dando testemunho que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. Nós que vivemos missões na Batista podemos perceber isso. Nunca há, está em muita quantidade, sempre está faltando, não é verdade, irmãos? E assim, é sempre mesmo o contrário. Nós podemos perceber o contrário, né? Porque é assim que se faz a obra de Deus, em total dependência, clamando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. Porque a obra ela não pode parar, ela não pode esperar. A obra de Deus sempre vai ser maior do que meu jugo capaz de suportar, do que eu consigo suportar. Veja Paulo, por exemplo, o grandioso Paulo. Ele, assim como nós, era falho e muitas vezes era inflexível, não abria mão. No começo de sua relação com Marcos, que era jovem naquele momento, ele não teve paciência de suportar as manias desse jovem Marcos. Mas aqui, no texto que a gente leu, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, ele pede a Timóteo o seguinte: traga Marcos
você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha, como eu, como você, como Paulo. Mas com o passar do tempo, igual a Paulo, se permitem ser moldados pela ação do Espírito Santo de Deus. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe ele. Dê tempo ao tempo para esse machucado que está dentro de você. Algum marco já lhe tirou do sério? Espere e veja bem se no final das contas ele não termina sendo um cooperador na sua jornada cristã. Toda essa solidão de Paulo fica ainda mais clara na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta, e eu preciso seriamente perguntar isso para todos vocês. Vocês querem esse evangelho? Talvez tenha mentido para você e prometido um evangelho de muito luxo, mas veja bem, o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio e pedindo que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembra-se de Cristo na cruz sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas falta do próprio Pai. Pergunto de novo para vocês: vocês querem este evangelho? Mesmo sabendo que está correndo risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo a um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros, me traga algum alento, alguma coisa para relaxar o meu coração, para me acalmar. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim seus amigos mais próximos, não me admira que tenha tão poucos. Esse é Paulo chegando ao fim de seus dias. Chegará ao fim a luta, tua
Assim diz o texto do Senhor: Alexandre Ferreira causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. A gente tem que ter em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma forte convocação para a obra do ministério. Essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre, o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada, que é a proclamação da verdade de Deus. Enquanto o velho Paulo prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério, ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto era sofrimento e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar das dores, das chicotadas, dos aprisionamentos, das argolas aí, das masmorras. Ele podia falar para Timóteo tudo o que poderia acontecer com ele, mas o que ele considera de maior importância no fim das contas é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, assim diz o texto, ter um Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar pelo difícil anoitecer de um beijo amigo que levou ele diretamente aos braços dos seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de sofrer também a mesma coisa? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas bíblicos, Alexandre teria sido seu principal. Ele contou com Alexandre no seu testamento, no seu julgamento, mas lá, ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, ele teria sido seu principal opositor nessa sessão de sua defesa. Como se não bastasse, lá está o velho Paulo amarrado, feito um animal, diante de sua presa, se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar dos sofrimentos de Cristo, se vê agora igual ao Salvador em sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar da sua própria jornada? Valeu a pena, Paulo? Vê bem aí o seu redor, gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí, e no dia de sua terrível dor, quantos estão ali para lhe devolver esse abraço? Aí eu pergunto, valeu a pena, velho Paulo? E a pergunta volta para você: você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda: quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias da sua jornada e ficar como o velho Paulo, como o seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande valor. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que você perca alguns amigos. Talvez você perca aquela promoção na carreira profissional que você tanto desejava, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter de mudar a sua postura pública e privada, como você se comporta. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de você submergir no oceano desse evangelho, e você já não souber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa você em Cristo, e até onde você vai, você pode chegar assim ao ponto de você estar sozinho, sem nenhum amigo, sem ninguém do seu lado, e você se pegar escrevendo para algum amigo distante: me envia aí uma carta, um dos livros, vem. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que me encontrou. Com o mesmo olhar compassivo que Ele lhe acolheu. Paulo vai continuar o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão.
O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O convite de Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em total insegurança, no mar agitado. Não. Na verdade, o convite dele era o oposto. Era para que Timóteo subisse num navio mais firme. Aliás, que ele subisse na rocha inabalável, que é o próprio texto. Por isso Paulo continua insistindo no Timóteo. Eles podem regredir, pode acontecer daquele lá te trair, o outro te machucar. Na verdade, Timóteo, vai acontecer isso. Muitos virão e não estão nem aí para você. Eles irão virar as costas para você. Eles não querem esse evangelho. Mas, Timóteo, você não pode. Timóteo, eles podem. Você não.
Queridos, estamos num momento do nosso sermão em que vamos aplicar aquilo que nós estudamos da carta de Timóteo. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que na realidade do Evangelho, a realidade das coisas, ela costuma ganhar outras coisas. Grava essa frase, vou repetir ela várias vezes. Esse é um aprendizado para nós. Morte aqui, na carta de Paulo a Timóteo, a morte tem cheiro de vida e o choro às vezes ganha outro sentido. A dor passa a significar festa por se concluir uma caminhada cristã. Eu sei que você tem sido treinado para guardar, reter, sobreviver, sustentar, mas na realidade do Evangelho que subverte as coisas, é tanto que se recebe. Guardar, não, a gente vai dar. Sucesso para a gente tem essa noção de que o sucesso para a gente é ganhar e acumular coisas. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido não pelo que ele acumulou, mas pelo nível do seu esvaziamento, como ele se esvaziou. Enquanto Paulo ele está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive na verdade os seus momentos de maior alegria. Olha que oposição de sentimentos. Ao relatar, ele relata, nesse episódio como ele está passando, o que ele está sentindo, ele, ao mesmo tempo que ele está contando esse sofrimento, ele deixa escapar uma canção de louvor pequena, mas ele louva ao Senhor no meio da tribulação. Ele diz assim: a ele seja a glória para todo sempre. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina. Ele nunca esteve tão bem guardado e acolhido na sua solidão. Não foi o pior momento da vida dele, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. É isso que acontece. Estamos caminhando nesse momento para as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras da carta, as últimas palavras registradas por esse grandioso apóstolo. Na verdade, pobre, coitado e aprisionado Paulo, mas ele é grandioso. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Ele está preso, mas ele está livre. Ele perde, mas ele ganha. E ele diz assim: saudações a Priscila e Áquila e a casa de Osinifro. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Como que o homem de Deus chega ao fim de sua jornada? Como que ele está? Paulo chegou assim, olhando de fora, aos nossos olhos, na aparência, no exterior, aparentemente ele está sozinho, mas sem nenhuma gota de amargura no peito. Ele não está triste. As suas palavras deixam claro que ele está saudando pessoas, manifestando gratidão. Ele faz menção de amigos queridos, em vez de se lamentar porque ia morrer. Ele fala de amigos com quem ele dividiu momentos importantes, momentos da fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado a estrada missionária. Osinifro, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o amava muito. Ele cita inclusive Erasto também, que provavelmente era um colaborador, era um tesoureiro em Corinto, uma igreja que ele muito se dedicou, teve que dar muita atenção, deu muito trabalho para ele. Como é que o homem de Deus chega ao fim? O que Paulo está fazendo nos últimos momentos da sua jornada? Pense. Paulo estava fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Preso sozinho. Ele está pensando nos outros. Ele diz assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Ele faz igual a Cristo. Como Cristo na cruz, quando estava em dor e agonia. Mas mesmo assim, ele separou um momento para cuidar da sua mãe e do seu discípulo mais novo, João. Ele disse assim: Jesus, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados do seu discípulo mais novo, João.
E Paulo confiou o doente Trófimo aos cuidados do seu discípulo Timóteo. Quem de nós, numa hora dessas, numa hora de dor, ia se lembrar do próximo? Paulo pensou assim, porque também Cristo pensou assim. A realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Não é cor mesmo de derrota, é outra coisa. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que provavelmente são seus últimos frutos do ministério: Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e demais irmãos. É como quem diz: se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver, procure por esses novos convertidos, eles precisam de você. Ele não está preocupado com a morte, ele está preocupado em cuidar de pessoas e cumprir a sua vocação. Então chegamos ao fim. É exatamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos nas suas últimas frases. São o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. E ele poderia manifestar seu desejo de que Timóteo fosse muito bem na vida e dê tudo certo na sua vida. Ele poderia falar isso, que ele tivesse muitos amigos e tudo mais, mas não é nada disso que Paulo fala. Não é isso que ele deseja para Timóteo. Paulo sabia bem o que foi que o livrou de cair várias vezes. E cair aqui é no sentido de, veja, desistir. Paulo sabia o perigo de desistir. Ou seja, vamos entender melhor, o que é desistir nessa caminhada? É se envergonhar de Cristo, é não ter coragem de proclamar o nome de Jesus, mesmo no meio da perseguição. Não é no sentido de morte, até porque para Paulo morte é lucro. Ele não está falando de morte, está falando de desistir. Não é para hipótese alguma desistir. E eu queria que você mais uma vez se lembrasse disso. Na realidade do Evangelho, na realidade das coisas, ela costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, eu fui até Deus, desesperado, com um espinho que me feria a alma. Ele disse de uma forma diferente na Bíblia, mas a gente pode parafrasear assim. Mas Deus disse: Paulo, não desanime não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você: a graça, o favor imerecido dos céus, que certamente vai me abrir os portões dos celestiais. E olha o que Timóteo então fala. É isso que ele falou aqui, ó. O verso diz assim: Timóteo, que a graça seja com você. Ela é suficiente. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta, descansou o apóstolo eternamente. Missão concluída. O ministério terminou. Eu não sei se Timóteo conseguiu chegar lá antes do inverno, como Paulo desejou. Não sei. A história não relata se Timóteo conseguiu ter o último encontro com Paulo. Mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Pois eu sei que tenho a ti, me mostram para agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre
Queridos, temos que concluir o nosso sermão. Para concluir, tudo que você ouviu aqui, tudo que você aprendeu aqui, tudo que você pôde absorver aqui, nos leva a uma única direção. O Evangelho de Jesus Cristo não é festa exterior. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é cruz. Mas é a certeza de que a festa é no interior. Quando você sofre no exterior, você tem as marcas de Cristo. O Paulo escreve em 2 Coríntios algo desse tipo: eu tenho em mim as marcas de Cristo. Cristo não nos chamou para revelá-lo apenas nos bons momentos. Cristo não nos chamou para pregá-lo apenas nas festas e nos aniversários. Cristo nos chamou para pregar essas boas novas, dizendo assim: você tem boas notícias, a salvação chegou, e é possível celebrar, mesmo que a sua volta só tenha morte. Cristo não nos chamou para fazermos festas exteriores, mas festas que brotam de dentro e transbordam no exterior. É como Paulo foi claro na sua carta, em que apesar do exterior quebrado, prejudicado, e ele na sua segunda carta também de Coríntios diz: apesar do meu corpo estar se deteriorando, eu tenho plena consciência que isso tudo é para o bem, para que haja manifestação de graça, de glória ao nome do Senhor. Igreja é Boa Esperança, é o novo nome, né? Aqui é a igreja da Tutóia, mas qual é o nome que está dando ali? Única Esperança? Única Esperança. Olha o tema de vocês, o nome da igreja: Cristo, a única esperança. Igreja, vocês foram chamados para proclamar essa verdade, proclamar a festa no meio da morte. Quando você sai por esses portões, você está indo para um ambiente de morte, mas onde você pisa, a vida nasce. A morte se transforma em ressurreição, porque você carrega em você as marcas de Cristo. Para cada cicatriz, eu lembro quando a gente é criança, a gente fala: essa cicatriz eu caí de bicicleta, essa cicatriz aqui eu, sei lá, me cortei com um caco de vidro. Cada cicatriz é para dizer que eu estou sofrendo por Jesus. Paulo tem as marcas no corpo, e eu queria dizer: não tenha medo de ter novas cicatrizes, porque elas revelam Jesus Cristo, que teve a maior das cicatrizes, a maior marca de sofrimento, quando não apenas na cruz, no madeiro, que já foi terrível, ele teve uma cicatriz espiritual também, confirmada no seu corpo. A cicatriz espiritual de suportar a ira de Deus, que era destinada para mim e para você, Cristo suportou e nos deu nova vida. E porque nos deu nova vida, nos confiou ao ministério de reconciliação, de proclamação de nova vida para aqueles que ainda não conhecem. Paulo entendeu tão claramente isso que recebeu o pagamento. Ele teve lucro. Ele teve lucro. O pagamento é morte. Eu queria dizer para você, eu não quero dizer para você que você vai ganhar um carro novo, que você vai passar no concurso. Isso tudo são outras coisas. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode ter certeza, se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, o concurso que você quer fazer, o vestibular, você que joga o Enem, o emprego, a comida, ele estava falando de comida e de roupa. Ele chamou de outras coisas. Essas outras coisas serão acrescentadas até o momento em que se cumpriu a missão. O ministério é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. Você não foi chamado para olhar para Paulo e dizer assim: Paulo era um cara sobrenatural, totalmente diferente de mim. Não, Paulo, ele tem o seu valor, sua capacidade humana. Ele fala isso. A gente está estudando muito a segunda carta de Coríntios, ele fala isso. Não é que eu não tenha capacidade humana, mas é Deus que faz. E Paulo, sabendo disso, deixa claro para Timóteo: faça também. E Timóteo falou para outros, e outros falaram para outros,
outros, e outros morreram como Paulo, como Cristo, como muitos que passaram por essas gerações. Até que um dia o Evangelho chegou até você. E o que você vai fazer com isso? Não, isso não é para mim. Isso é para quem? Vou dizer para quem. Isso é para quem confessa Jesus Cristo como Salvador. Isso é para quem não se envergonha de Jesus. Isso é para quem entende que seguir Jesus é carregar a cruz. Ele já venceu a cruz. Você vai carregar uma cruz que já foi vitoriosa, já foi derrotada, e que agora é símbolo de orgulho e vitória, não de morte. Você não foi chamado para carregar a vergonha, mas você foi chamado para sofrer semelhante a Cristo. Por isso que Paulo diz que a vergonha humana que ele estava passando, a prisão e a solidão, para ele era vitória. Você foi chamado para olhar por cada sofrimento e dizer assim: Senhor, eu queria pedir que o Senhor me livrasse deste sofrimento, assim como Jesus falou no Getsemane: passe de mim este cálice, mas que a sua vontade seja feita. Se o Senhor quiser que eu sofra para que as pessoas te conheçam, eu aceito sofrer, que o meu sofrimento revele Jesus ao mundo. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. A minha palavra é para você que entendeu agora isso. Nós vamos cantar uma canção, um coral. A palavra é para a gente, a palavra é para eles, a palavra é para quem está aqui, a palavra é para quem ouve na internet, a palavra é para quem passa na rua, a palavra é para quem está ouvindo. Conforme João diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas. Se você entendeu essa palavra, eu queria convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos cantar e declarar diante do Senhor que nós não olharemos para trás. Nós temos um chamado de carregar a cruz. Talvez você tenha passado lutas na igreja. A igreja tem seus momentos, às vezes bons, outros não tão bons. Meu querido, você foi chamado para sofrer, sim, aceite isso. Mas você foi chamado para vencer como Paulo venceu. Que vitória maior do que essa? Olhar para a morte e dizer que ela é lucro. A morte perdeu. Nós festejamos no meio da morte. Nós celebramos no meio da morte. Nós dançamos e cantamos e pulamos em meio à morte. Os grandes mártires das gerações de crentes que passaram por esse mundo, um deles, eu nem lembro mais quem é, porque tantos, mas um deles antigo, ele foi ameaçado e falando assim: ó, nega Jesus, senão você vai cair nessa fogueira aqui, senão eu vou te jogar nessa fogueira. Sabe o que ele fez, querido? Ele falou: não só não nego Jesus, eu aceito, assumo Jesus, como eu pulo nessa fogueira. Ele pulou. Nós fomos chamados para não temer a morte, para celebrar no meio da morte, porque a morte é lucro. Eu queria cantar com você essa canção. Cante comigo e declare isso ao Senhor. Oi? Você conhece essa canção? A letra vai passar. Amo essa música. Amo de verdade. Faça essa oração como um compromisso. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Defendendo as lutas, eu não sou só te sinto aqui. A vida é assim, querido. São aflições que nós vimos. as aflições eu tenho. O mundo. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Declare. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro pra onde eu sou e Ele Diga pra ele: eu tenho um chamado, jamais vou me calar.
faço um apelo a você. Não importa quantas vezes você já tenha, talvez, ido à frente para orar com o pastor que prega, mas eu queria convidar você mais uma vez, se você já fez isso, e se você não conhece Jesus Cristo também, vem à frente, eu vou orar por você. Se você precisa de salvação, eu quero orar por você, entregue-se a Jesus hoje. Se você precisa reafirmar o seu chamado, renovar o seu chamado, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Amém. Nós vamos cantar uma outra canção que diz: eu me entrego, eu venho como estou. E se Deus falou com você: ah, mas eu já sou, uns vão dizer, eu sou muito novo, preciso amadurecer. Outros vão dizer, eu já sou velho, estou cansado. Não importa a idade, o que importa é o entendimento que você tem um chamado. Eu não sei se Deus quer que você seja um missionário de carreira. O que eu sei é que a carreira de qualquer cristão, a jornada de qualquer cristão, é proclamar o Evangelho. Talvez Deus quer te usar apenas assim: olha, onde você estiver, pregue o Evangelho, pregue a palavra. Talvez Deus queira te usar assim: eu quero que você faça um curso de missionário, pastor, o que for, e eu vou te levar para um lugar longe. Eu não sei o que Deus quer para você, mas eu sei uma coisa: o que Ele quer para todos nós: pregue a palavra. E nós vamos cantar uma canção. E se você entendeu que precisa reafirmar, confirmar, renovar, ou pela primeira vez você não tinha ouvido ainda essa convocação de Deus, e você quer dizer: sim, eu quero pregar a palavra, sim, eu quero proclamar o reino. Seja você aqui membro da igreja, seja você visitante até do coral, talvez Deus esteja falando com você aqui. Se Deus falou com você aqui também, vem aqui à frente, nós vamos orar enquanto cantamos uma canção. Foi pelo
você. Ele é maravilhoso. E Ele é glorioso. Ele é o nosso Salvador. Venha ao altar e diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me aonde você quiser. Ele vive. Cristo vive. Venha ao altar. Aos braços de Jesus. Eterno Pai, perdão foi comprado, foi pelo sangue de Jesus. Faça essa oração. Entregue-se a Jesus. Como estou, Jesus, aleluia, impressionante amor. Vai mais uma vez. Como estou, Jesus, aleluia, impressionante Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor como gesto de adoração a Ele. O que Ele fez aqui nesse lugar. Hoje Ele confirma nesta igreja, mais uma vez reafirma o chamado e a vocação dessa igreja. De proclamar Jesus Cristo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Amém? Queria convidar aqui o nosso irmão em Cristo, o seminarista Bruno, que muito nos ajuda na juventude. Hoje tem sido diretor de música, seminarista lá na igreja da Taquara. É Taquara mesmo? Eu sempre chamo Taquara. Itacuruçá, lá na Tijuca. E ele foi muito útil, tem sido muito útil para o reino, foi muito útil na nossa igreja, agora está sendo bênção também naquela igreja. Queria que ele orasse agora e consagrasse esse momento de reafirmação e decisão da nossa vocação. Ó Senhor Deus, obrigado por essa noite onde tivemos corações aqui tocados pelo Teu Espírito, Deus. Obrigado por ter falado por meio da Tua palavra, Deus, cantada nessa noite. A Tua palavra tem poder, Deus, para transformar corações, para transformar esse bairro aqui, Deus. Usa essa igreja, Pai, para que essa igreja alcance pessoas aqui que precisam do Teu Evangelho, Deus. Quantas pessoas necessitam aqui ao redor da Tua graça, Deus. E nós pedimos para que o Senhor esteja usando aqui os membros, reafirmando o chamado aqui, não um chamado místico, uma coisa absurda, mas o chamado da Tua palavra de Deus. Das trevas para a luz. Nós fomos chamados para ser nação eleita, para ser sacerdócio santo, real, uma nação escolhida para anunciar a Tua palavra, Deus, anunciar o Teu Evangelho que nos chamou das trevas para a luz, Deus. É esse Evangelho que nós precisamos anunciar aqui nesse bairro, Deus. Então, usa pessoas aqui, usa os adolescentes, os jovens que estão aqui nessa noite, Deus, para que eles conheçam
e para que eles anunciem a Tua palavra, o Teu poder, Deus, esse Evangelho que transforma corações, que transforma. Nós podemos ver isso aqui. Então nós pedimos, Deus, por isso, Deus, confirma com o Teu Espírito Santo e mantém, Deus, guarda essa juventude. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, o coral pode retornar ao seu lugar, pegar a palavra ao César, que vai encerrar o culto desta noite. Seminarista César, com a palavra. Quero de regata de boca. Eu queria primeiramente agradecer, né, a Igreja Batista de Campo Grande, a Deus acima de todas as coisas, por ter nos proporcionado um momento tão lindo, o ministério do pastor Nini Raquel. Eu trago um abraço para o nosso pastor Marcos, né? Ele está com uma forte gripe, então ele está se resguardando, ele não pôde vir, né? Estou muito triste, ele queria muito estar aqui, sabe como ele ama, né? Ver essa igreja cheia, né? Ver a obra de Deus sendo feita aqui nesse lugar, mas ele não pôde vir, traz um abraço dele, né? E queria convidar vocês aqui para a gente entregar uma lembrança, né? Uma pequena lembrança aqui, agradecendo pela vida e ministério de vocês. São um casal, né, que a gente admira e ama muito, e que Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado por tudo. O Marcos, ele costuma falar que esse aqui é o nosso Rio Jordão, né? A gente tem que passar para o outro lado. E a gente tem, né, Deus tem permitido que a gente devagar, né, vá atravessando o nosso Rio Jordão, estamos chegando lá. E obrigado a vocês por terem contribuído nessa nossa caminhada. Obrigado. Leva nosso abraço para o pastor Carlos, né? Ele vai estar aqui em outubro, né, com a gente, na aniversário da igreja. Oi? Amanhã a gente vai ter o Rafael, né, que vai pregar aqui com a gente, né, de manhã. Também um dos líderes da juventude. E é isso, né, agradecer a vida de vocês, tá? E pessoal, a gente vai ter nossa juventude, né, nossa igreja, Batista do Tutóia, né, ela agradece a presença de todos vocês. Tem alguém aqui que não seja da PIB, que está visitando a nossa igreja pela primeira vez? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Temos a Natália lá e a querida, como é que é seu nome? Sandra. Sejam muito bem-vindas, né? Depois eu pedi o pessoal para dar um abraço nelas ali. E queria agradecer a presença de todos, né? A gente vai ter aqui atrás um lanchinho, né? Para todos vocês. Né? E agradecer, de fato. Agradecer mesmo a Deus por dedicar com vocês, né? Que foram instrumentos de Deus aqui esta noite para compartilhar o Evangelho, né? Vamos estar orando pela vida de vocês, né? A igreja possa estar abençoando e que vocês continuem junto, né? Conosco para o reino de Deus, né? A gente continue avançando, prosseguindo para o alvo que é Cristo, né? Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Pai. Obrigada porque o Teu Santo Espírito se manifestou aqui nesta noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa estar em cada coração, Deus. Que nós possamos a cada dia ter fome e sede pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Henri, da Raquel e de todo o coral Teu, de toda a PIB de Campo Grande. Que o Senhor possa estar, ó Deus, em cada passo que eles derem, que o Senhor possa estar sustentando, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando da Tua unção, da Tua presença, ó Deus, e que eles sejam a cada dia, Senhor, pessoas de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue a se manifestar, Deus, na vida deles, no ministério deles. Que a cada dia, Deus, eles sejam instrumentos vivos em Tuas mãos para compartilhar da Tua palavra, que é viva, é eficaz, é infalível e inerrante, Pai. E que juntos, ó Deus, como corpo de Cristo, possamos, ó Deus, compartilhar do Evangelho que salva, que transforma, que liberta e que traz nova vida em Cristo Jesus, Pai. Que cada um aqui, ó Deus, que é um missionário, possa compartilhar, ó Deus, o Evangelho da salvação.
Continue, ó Deus, prosperando o ministério, Senhor, do pastor Rita, Raquel, de cada um, ó Deus, do coral Teus também, e que juntos, ó Deus, possamos servir no Teu reino, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Teu nome. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Assim nós oramos, assim nós entregamos tudo diante do Teu altar. Perdoa os nossos pecados, porque nós não somos dignos, mas é graça e misericórdia que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Assim nós entregamos a Ti e obrigada, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós agradecemos a Deus e pedimos que o Senhor seja sempre presente nas nossas vidas e que, apesar de nós, possa nos usar como instrumentos nas Tuas mãos. Abençoa essa igreja, que a cada dia assim, possamos ser a imagem e semelhança de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, em especial esta igreja, Igreja Batista da Vitória, Cristo, a única esperança, e em especial a juventude da primeira Igreja Batista de Campo Grande, agora e para todo sempre. Amém. Vai na paz, irmão. Deus abençoe. Lembrando que aqui atrás a gente vai ter um lanchinho, tá, pessoal? 0% aí. Ah, é 0,800, tá? Fica tímido não. Aí todo mundo levantou. Quando a vela esteja feliz. A câmera filmada, ele vai tirar foto minha.